Lhes digo mais outra coisa. Na hora de estabelecer essa questão que nós superestimamos o valor de uma norma, durante toda essa discussão, diversas vezes eu me deparei com pessoas dizendo: a lei orgânica da Polícia Civil da Bahia é excelente, é maravilhosa, a nossa lei orgânica é horrível, não avançou em nada, essa lei orgânica não tem nenhum direito, nenhuma prerrogativa, é tímida, veja a lei orgânica da Bahia, veja a lei orgânica do Mato Grosso do Sul. E eu os perguntava: olhem a situação da Polícia Civil da Bahia e olhem a Polícia Federal do Brasil. O que é que a lei orgânica tornou essas duas instituições diferentes? Gente, nós precisamos ter essa reflexão. O que faz uma instituição forte são seus servidores, o trabalho que ela executa, e não é um texto, não é uma norma legal. E nós temos dezenas de leis orgânicas maravilhosas nas polícias civis desse país, e a realidade da Polícia Civil do Brasil é triste. E a Polícia Federal do Brasil, com 66 anos, sem lei orgânica, sendo disciplinada por decreto presidencial e por portaria do ministro da Justiça, conseguiu chegar num patamar de respeitabilidade. É claro que a lei orgânica será bem-vinda, mas ela não resolve os problemas de uma instituição. Só trabalho, organização e dedicação. Isso nos faz ir para uma outra reflexão, de imaginarmos que uma lei orgânica irá resolver todos os problemas de nossas instituições. E lá, na Polícia Federal, nós sentávamos servidores policiais e servidores administrativos, perícia, papiloscopistas, agentes, delegados, e era aquele tumulto, né? Aquele tumulto onde todos imaginavam uma angústia de 66 anos que vai ser resolvida naquele texto legal. Não vai. Nós não conseguiremos resolver todos os problemas da instituição com uma lei orgânica. Porque quanto mais essa lei orgânica for detalhista, quanto mais essa lei orgânica se propuser a resolver problemas internos da instituição, a tendência é essa lei orgânica não avançar. E eu costumava dizer com os colegas: vocês costumam dizer que a nossa lei orgânica é tímida, mas ela avançou. Ela chegou ao Congresso, ela está numa comissão especial, e a lei orgânica geral da Polícia Civil dos Estados, ela é ótima, é maravilhosa, mas está há mais de 5 anos sem caminhar, sem tramitar no Congresso. Então, nós temos que ter o senso da realidade, o senso prático. Durante esse processo todo, a reunião das entidades de classe na discussão é fundamental. Você tem um brainstorm, uma tempestade de ideias, que vão ser extremamente úteis na construção do texto, porque você vai exatamente saber o que a perícia quer, o que o papiloscopista quer, o que o administrativo quer. Agora, o que as pessoas desejam, o que elas imaginam, não significa que é o que vai ser concretizado em um texto normativo. Por quê? Porque nós temos que construir o texto possível, aquele texto que tenha viabilidade de ter uma tramitação e uma conclusão. Mas esse processo de discussão é fundamental, porque nós conseguimos antecipadamente saber até onde pode se ir, até onde pode se avançar. Mas tenham muito em mente isso: não se vai resolver. A lei orgânica não é o fim dos problemas de uma instituição, mas é o primeiro passo para você criar uma ambiência de estabilidade interna, você criar os marcos de futuras discussões para resolver os problemas internos. Eu não conheço bem a realidade da carreira da Receita Federal do Brasil, mas a carreira da Polícia Federal é uma carreira extremamente angustiada internamente, né? Nós temos uma série de desavenças internas que as pessoas imaginam o seguinte: vou dar um exemplo prático. Artigo do agente tem que ter 20, se o artigo do delegado tem 22 incisos, o artigo do agente tem que ter 22 incisos. Se o perito tem que ter 22 incisos. Qualquer coisa que você puxa para um, o outro tem que ter. É o servidor administrativo falando mal do servidor policial, é o agente falando mal do delegado, é o papiloscopista falando mal do perito. Nesse conflito de carreiras, imaginar que um texto vai resolver problemas que são ambientes que você vai resolver no dia a dia da construção é uma ingenuidade. Como é que você resolve isso? Como muito bem dito pelo Dr. Luiz Alberto, um texto enxuto, um texto que remete problemas
tão difíceis de serem resolvidos para o quê? Para regulamentações, para um momento posterior. Eu sempre dizia na mesa, eu prefiro uma lei orgânica do que nenhuma. Não sou adepto daqueles que dizem, ou sai a lei orgânica do jeito que eu imagino, ou prefiro não tê-la. E se alguém for para as mesas de negociação de construção de uma lei orgânica, pensando dessa forma, o resultado já estará previsto. Não haverá lei orgânica se você não estiver disposto a ceder aqui e a imaginar que os problemas de hoje podem ser iniciados uma discussão e resolvidos no futuro. O que nós conseguimos mapear muito claramente no processo da lei orgânica? As pessoas costumavam dizer, mas tem que ter autonomia, autonomia administrativa, autonomia financeira. Outro ledo engano. A autonomia administrativa, a autonomia financeira que o Poder Judiciário e o Ministério Público têm, ela é constitucional. Decorre do fato deles proporem o seu orçamento, decorre deles poderem disciplinar a sua política remuneratória, decorre deles proverem seus próprios cargos e seu concurso. Ou seja, é a Constituição que os assegura. Não adianta você colocar num texto constitucional, ou num texto de uma lei orgânica, autonomia administrativa, financeira, porque o que vai acontecer nas discussões que nós tínhamos com os ministérios? Mas vocês têm autonomia administrativa. A polícia tem autonomia administrativa. A gestão da polícia é feita por vocês. Que autonomia administrativa é essa? O que é autonomia administrativa? A gestão da Receita, ela, por acaso, está subordinada ao Ministério? É isso que vocês vão ouvir do ministro da Fazenda. Eu já dei autonomia para vocês. A gestão é de vocês. Autonomia financeira. E aí vocês vão ouvir o discurso. Quanto se investiu na Receita? Foi o discurso que nós ouvimos dos ministros. O orçamento da Polícia Federal foi triplicado, 3 vezes mais. Nunca se investiu tanto na polícia. Então, vocês têm já autonomia financeira. O grande problema, o grande medo de todos nós é uma palavrinha mágica chamada contingenciamento. E esse é o grande problema de todas as nossas instituições, é o contingenciamento do orçamento. E essa palavra é mágica. O Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda jamais vão querer abrir mão da possibilidade de contingenciar orçamento nesse país, principalmente quando o orçamento nesse país é uma peça de ficção, não tem caráter autorizativo. Todo mundo se reúne a cada ano no Congresso Nacional, brinca de fazer uma peça orçamentária, que ela é feita da forma que o Executivo bem aprouver. Então, são essas as discussões que nós tentamos, à época, dizer o seguinte, já que nós não podemos ter aquela autonomia administrativa e financeira que o Judiciário e o MP têm por força da Constituição, vamos procurar um meio termo. E encontramos no texto constitucional a questão dos contratos de gestão, metas. Nós chegamos para o Ministério da Justiça e dissemos, vamos transformar a Polícia Federal numa agência. Vamos dar a ela o caráter de uma agência onde o Ministério estabelece as políticas. Nós temos metas a atingir, vocês nos dão os orçamentos necessários e nós vamos realizar essas metas. E esse é outro problema que vocês vão enfrentar. Para cada governo, a concepção de Estado vai mudando. E nós estamos na véspera de um período eleitoral e, novamente, vai se discutir o papel do Estado. E, na época, eles diziam, não, mas nós temos que repensar as agências. Foi dada autonomia demais para as agências. E o governo não concorda com essa autonomia das agências, porque engessa a administração, e citavam muito o exemplo da ANAC.